O que leva uma família a solicitar um enterro exatamente à meia-noite, em um local não marcado e sob condições tão específicas? Essa pergunta assombra a pequena e isolada cidade de Bruma Cinzenta há décadas, um mistério sussurrado que se tornou parte de seu folclore sombrio. Tudo começou com Arthur, o agente funerário local, um homem que já havia visto de tudo, mas que jamais estaria preparado para a chamada que recebeu numa noite chuvosa de outono. A voz do outro lado da linha era calma, quase etérea, desprovida de qualquer emoção que se esperaria de alguém de luto. Não havia choro, nem desespero, apenas uma série de instruções precisas e inegociáveis para um serviço fúnebre que desafiava todos os protocolos e a própria lógica. A primeira e mais chocante exigência foi o horário. O sepultamento deveria ocorrer naquela mesma noite, quando o relógio da velha igreja batesse as 12 badaladas. Inicialmente, Arthur pensou se tratar de um trote de mau gosto, algo que os jovens da cidade vizinha poderiam fazer. Contudo, a seriedade na voz e os detalhes que se seguiram o convenceram do contrário. A família, que se recusou a dar um sobrenome, pediu um caixão simples de pinho, sem verniz ou qualquer adorno. Eles pagariam em dinheiro, em notas antigas, e o encontrariam diretamente no portão do cemitério. Se você já ouviu falar de rituais estranhos em cidades pequenas, comente sua história aqui embaixo. E não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma investigação. As instruções continuaram, cada uma mais bizarra que a anterior. O corpo não deveria ser embalsamado ou preparado de forma alguma. Deveria ser transportado diretamente para o local do enterro, um ponto específico na ala mais antiga e abandonada do cemitério. Um lugar onde ninguém era enterrado há mais de um século. Era uma área de sepulturas não marcadas, conhecida localmente como o Repouso dos Esquecidos. Apesar de seu instinto gritar para que recusasse, algo o compeliu a aceitar. Talvez a curiosidade, talvez uma estranha sensação de dever para com aquela voz anônima. Arthur desligou o telefone e, no silêncio de sua funerária, sentiu um arrepio que não vinha do frio da noite. Ele estava prestes a se tornar o protagonista de um evento que desafiaria a compreensão e cujos fatos, mesmo documentados, apenas aprofundariam o enigma. Para entender o que aconteceu naquela noite, precisamos nos ater aos poucos fatos verificáveis que sobreviveram ao tempo. A investigação deste caso se baseia no diário pessoal de Arthur, em breves menções nos arquivos da paróquia local e em depoimentos de 2 moradores que testemunharam uma movimentação estranha. Estes elementos, quando juntos, pintam um quadro perturbador daquela madrugada e nos fornecem a base para analisar as teorias que surgiram. O primeiro fato concreto, registrado por Arthur em seu diário, é a recusa explícita do embalsamamento. Legalmente, em muitas jurisdições, o embalsamamento não é obrigatório, mas é um procedimento padrão para velórios públicos, o que indica que a família não tinha intenção de realizar uma cerimônia tradicional. A pressa e a ausência de preparação química do corpo sugerem uma necessidade de enterrá-lo em seu estado natural, o mais rápido possível. O segundo ponto documentado é o local exato do sepultamento. O padre da época registrou uma perturbação noturna na ala norte do cemitério, a mesma área que Arthur mencionou. Essa seção era historicamente reservada para indigentes, vítimas de pragas e indivíduos excomungados. A escolha de um local tão estigmatizado não foi aleatória. Ela carrega um peso simbólico e histórico que não pode ser ignorado na análise do evento. O pagamento, conforme descrito, foi feito com notas de cruzeiro que já estavam fora de circulação há alguns anos. Arthur guardou uma das notas, que foi verificada por um colecionador décadas depois, confirmando sua autenticidade e idade.
Este detalhe aponta para um isolamento extremo da família ou um desejo deliberado de não usar moeda rastreável, evitando qualquer tipo de registro financeiro que pudesse ligá-los ao evento fúnebre. Por fim, o fato mais crucial é o silêncio absoluto que se seguiu. Não há certidão de óbito correspondente àquela noite. Nenhuma família na cidade ou nos arredores relatou um falecimento. As pessoas que fizeram o pedido simplesmente desapareceram sem deixar vestígios, como se fossem espectros. Esta ausência de rastros é, paradoxalmente, a evidência mais forte de que algo extraordinário e secreto realmente ocorreu naquela noite escura. Analisando as evidências com um olhar cético, cada detalhe do pedido se torna ainda mais suspeito. O horário da meia-noite, por exemplo, não é apenas dramático, ele é funcional para quem busca o sigilo absoluto. A escuridão oferece cobertura e a maioria dos moradores estaria dormindo, reduzindo drasticamente a chance de testemunhas. A escolha do horário foi uma decisão calculada para operar nas sombras, longe de olhares curiosos. A insistência em um caixão de pinho simples e a ausência de preparação do corpo podem ser interpretadas de várias maneiras. Do ponto de vista prático, simplifica e acelera o processo. Elimina a necessidade de Arthur levar o corpo para a funerária, permitindo um transporte direto. Contudo, simbolicamente, um caixão simples e um corpo não preservado podem estar ligados a crenças religiosas ou folclóricas específicas sobre a decomposição natural e a passagem da alma. O local do enterro na ala dos esquecidos é talvez a pista mais reveladora. Enterrar alguém ali era uma declaração. Significava que a pessoa não pertencia, ou não deveria pertencer, à comunidade dos mortos oficiais da cidade. Era uma forma de apagar a identidade do falecido ou, alternativamente, de cumprir um rito que exigia especificamente aquele solo sagrado, mas amaldiçoado. Qual dessas pistas te parece a mais bizarra? Deixe sua opinião nos comentários. O pagamento em dinheiro antigo é uma tática clássica de quem deseja permanecer anônimo. Impede qualquer rastreamento bancário e cria uma camada de mistério. Poderia ser o dinheiro guardado por uma família reclusa por gerações, ou uma forma inteligente de evitar a ligação do evento com qualquer transação financeira moderna. A origem do dinheiro é um enigma dentro do próprio mistério principal que estamos investigando. Quando combinamos todos esses elementos, o horário, a falta de preparação, o local e o pagamento anônimo, o cenário deixa de ser apenas um pedido estranho. Ele se transforma em um evento meticulosamente planejado, onde cada detalhe servia a um propósito específico. O que resta é a pergunta mais importante: qual era esse propósito? É aqui que as teorias começam a tomar forma, variando do plausível ao puramente sobrenatural. A explicação mais pragmática e, para muitos, a mais provável, aponta para uma atividade criminosa. Nessa teoria, o corpo não era de alguém que morreu de causas naturais. Poderia ser a vítima de um crime, e a família, na verdade, os perpetradores tentando se livrar do corpo de forma discreta. Um enterro clandestino, disfarçado de serviço funerário, seria uma forma engenhosa de evitar uma investigação policial, dando uma aparência de legitimidade. Seguindo essa linha, a ausência de embalsamamento seria crucial para evitar que um profissional como Arthur notasse sinais de violência ou a verdadeira causa da morte. O caixão simples e o pagamento em dinheiro vivo reforçam a necessidade de um serviço rápido, barato e irrastreável. O enterro à meia-noite em um local abandonado garantiria que o corpo jamais fosse encontrado ou exumado para uma futura autópsia, selando o segredo para sempre. Uma segunda teoria mergulha no campo do ocultismo e dos cultos. A cidade de Bruma Cinzenta, como muitas outras áreas rurais e isoladas, possui um histórico de lendas sobre seitas e sociedades secretas.
Os detalhes do enterro se alinham perfeitamente com certos rituais descritos em textos folclóricos. O enterro à meia-noite, a madeira específica do caixão, a terra não consagrada e um corpo puro, não tocado por químicos modernos como o formol. Neste cenário, a morte poderia ter sido parte de um sacrifício ou o cumprimento de uma profecia de um grupo específico. A família não estaria de luto, mas sim executando uma cerimônia de extrema importância para suas crenças. O sigilo absoluto seria necessário não apenas para evitar as autoridades, mas para preservar a santidade e o poder do ritual que estavam realizando, acreditando que a exposição o invalidaria. Finalmente, a teoria sobrenatural, a favorita dos moradores locais. Ela sugere que a pessoa enterrada não estava simplesmente morta, mas era algo a mais ou a menos. Algumas versões dizem que era uma criatura sobrenatural, como um vampiro ou um ser amaldiçoado, e que o ritual de enterro era a única forma de garantir que não retornaria. As condições específicas seriam, na verdade, selos mágicos para prender a entidade à terra, explicando a urgência e o mistério. Apesar das teorias apresentadas, somos confrontados com as frustrantes limitações do nosso conhecimento. A verdade é que existem lacunas críticas na história que nenhuma teoria consegue preencher completamente. A principal delas é a identidade da família e do falecido. Sem nomes, sem rostos, sem uma única conexão com o mundo exterior, eles permanecem como fantasmas na narrativa, figuras espectrais cujas motivações reais morreram com eles. Outro ponto cego é o que exatamente aconteceu no cemitério naquela noite. O diário de Arthur é vago sobre a cerimônia em si. Ele descreve a chegada de 3 figuras encapuzadas, o silêncio pesado enquanto o caixão era baixado e a rapidez com que eles desapareceram na escuridão assim que a última pá de terra foi jogada. Ele não registrou palavras, rezas ou qualquer tipo de ritual, deixando um vácuo no clímax do evento. Também não sabemos por que Arthur guardou esse segredo por tanto tempo, revelando-o apenas em seu diário, encontrado após sua morte. Teria ele sido ameaçado? Ou teria feito um juramento de silêncio, talvez por medo do que testemunhou ou por uma compreensão tácita da gravidade da situação? Sua relutância em falar sobre o assunto enquanto vivo sugere que o evento o marcou de uma forma profunda e aterrorizante. Além disso, a falta de qualquer evidência física subsequente é desconcertante. Nenhuma investigação oficial foi lançada porque, tecnicamente, nenhum crime foi relatado. Ninguém nunca procurou pela sepultura. É como se o evento tivesse ocorrido em uma bolha, completamente isolado da realidade. A ausência de um corpo, de um registro ou de uma família enlutada torna quase impossível provar ou refutar qualquer uma das teorias. Essas lacunas são o que torna o caso tão cativante e, ao mesmo tempo, tão insolúvel. Estamos presos a um quebra-cabeça com a maioria das peças faltando. O que sabemos é apenas a moldura, os contornos de um mistério profundo. O que aconteceu no centro, o coração daquela noite escura, permanece e provavelmente sempre permanecerá um território desconhecido, um vazio preenchido apenas por nossa própria especulação e medo. Ao final de nossa investigação, nos encontramos exatamente onde começamos, diante de uma pergunta sem resposta. A história do enterro à meia-noite em Bruma Cinzenta é um exemplo perfeito de como alguns mistérios resistem a qualquer tentativa de explicação lógica ou científica. Temos os fatos documentados por Arthur, as evidências circunstanciais e um conjunto de teorias que tentam dar sentido ao inexplicável, mas nenhuma delas é conclusiva. A teoria criminal oferece uma explicação lógica para o sigilo e os métodos, mas não explica a escolha de um local tão simbolicamente carregado ou o pagamento em notas antigas, que parece excessivamente teatral para um simples descarte de corpo.
A teoria do culto se encaixa melhor nos elementos ritualísticos, mas carece de qualquer evidência da existência de tal grupo na região, permanecendo no campo da pura especulação. A explicação sobrenatural, embora a mais fantástica, é a que, de certa forma, abraça todas as estranhezas do caso sem tentar racionalizá-las. Para muitos na cidade, ela é a única que faz justiça ao sentimento de pavor e mistério que o evento deixou para trás. Ela transforma um possível crime ou um ritual secreto em um conto de advertência, uma lenda sobre as forças que operam nas sombras do nosso mundo. O que podemos concluir com responsabilidade é que um evento altamente anômalo ocorreu. Arthur, um profissional sério, foi contratado por indivíduos desconhecidos para realizar um sepultamento não oficial e secreto sob circunstâncias extremamente peculiares. Os motivos por trás de suas ações, seja para esconder um crime, realizar um rito oculto ou conter uma ameaça de outro mundo, permanecem perdidos para a história, trancados no silêncio daquela cova não marcada. Assim, o pedido mais estranho que recebi para um enterro à meia-noite, como Arturo descreveu em seu diário, transcende sua origem para se tornar um enigma duradouro. É um lembrete arrepiante de que, por mais que tentemos iluminar o mundo com a razão, ainda existem bolsões de escuridão profunda, lugares onde os segredos são enterrados e as perguntas ecoam para sempre sem resposta.